Bem-vindos a mais um quadro aqui do canal, o quadro de perguntas e respostas, onde eu vou selecionar as melhores perguntas lá do meu Instagram, @RamonNicotari. Se não me segue lá, te convido a seguir, vou deixar o card aqui embaixo. E eu vou selecionar as melhores perguntas semanais das caixinhas que eu abro e vou responder vocês aqui em vídeo com muito mais detalhes. Vamos nessa? E antes, queria te convidar a se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, para você não perder nenhum do nosso conteúdo semanal. E sem mais delongas, vamos nessa. Primeira pergunta: quem toma creatina, como avaliar a função renal? Veja bem, consumir creatina, você não necessariamente tem que acompanhar a função renal. A creatina, por si só, ela não afeta a função renal. Se você já tem uma função renal comprometida, aí sim o uso da creatina pode ser contraindicado. Mas a creatina, por si só, não prejudica a função renal. Então, é normal, sim, que o seu nível de creatinina aumente após uma suplementação de creatina, mas isso não reflete uma alteração da função renal, simplesmente porque a creatina consumida através da sua suplementação vai ser degradada, convertida em creatinina no sangue. Quando você faz um exame de sangue, é normal que a creatinina esteja levemente aumentada, e isso é normal e não afeta a função renal. Caso você precise realmente fazer uma avaliação da sua função renal de uma forma mais aprofundada, aí eu te recomendo outros exames mais específicos: cistatina C, clírace de inulina ou o clírace de creatinina. Segunda pergunta: consumir carne vermelha diariamente pode aumentar a homocisteína e a ferritina? Sim e não. Vamos entender. O seu nível de ferritina, vamos começar por ela, pode indicar basicamente duas coisas básicas: ou um excesso de ferro, em alguns casos, uma hemocromatose, por exemplo, ou um marcador de inflamação. A ferritina é uma proteína que é aumentada quando existe uma inflamação. Você tem uma infecção, ou tem alguma infecção viral, bacteriana, ou uma inflamação sistêmica, como uma doença autoimune. Então ela pode ser aumentada nos dois níveis. Já a homocisteína, ela pode sim ser aumentada com o consumo aumentado e exagerado de carne vermelha, mas não de forma isolada. Por quê? Quando a gente consome carne vermelha, a carne ela é rica num aminoácido que chama metionina. Se nós não conseguirmos promover a quebra dessa homocisteína, e como a gente quebra a homocisteína? Com vitamina B6, B9, B12, betaína e também a colina. Com esses nutrientes, a homocisteína formada, ela vai ser quebrada. Então a gente não tem um aumento da homocisteína. Mas, se você consumir um excesso de carne vermelha, tem um aminoácido que chama metionina, e não tiver outras vitaminas como a B6, a B9, a B12, a colina e a betaína, aí sim você pode ter um aumento dos seus níveis de homocisteína. Fique atento. De forma isolada, não acredito que a homocisteína vá ser aumentada com o consumo racional de carne vermelha, e sim quando há um desequilíbrio nesse consumo. Terceira pergunta: creatina precisa ser consumida junto com fontes de carboidrato? Não precisa. A gente sabe que o carboidrato aumenta a velocidade de absorção da creatina, só que isso não interfere na ação da creatina. Consumir a creatina junto com uma fonte de carboidrato vai simplesmente fazer a creatina ser absorvida de forma mais rápida. Quando você faz um uso crônico da creatina, absorver ela de forma mais rápida ou mais lenta, pouco importa. O consumo da creatina deve ser crônico, dia após dia. Fazendo isso, você pode consumir a creatina em qualquer horário, antes do treino, depois do treino ou antes de dormir. Eu, particularmente, consumo antes de dormir, porque é um momento que eu não esqueço de consumi-la. Quarta pergunta: aloe vera para acidez estomacal, imagino eu, é bom? Por quanto tempo usar? Sim. A aloe vera ela tem um efeito interessante na cicatrização da mucosa. Então, se você já tem uma agressão, um processo inflamatório ocorrendo no esôfago, no estômago ou no intestino, a aloe vera vai ajudar muito nesses casos. Você pode consumir 20, 30 ml, até 50 ml de uma aloe vera, de uma boa aloe vera, em jejum ao acordar, por 30, 40 dias, ou até um pouco mais, dependendo dos casos. Isso vai contribuir para a cicatrização e o tratamento da azia, da gastrite. Mas lembre-se, não de forma isolada. Você tem que fazer todo o manejamento do seu plano alimentar, da sua rotina, para tirar os gatilhos dessa acidez aumentada. Quinta pergunta: qual a sua opinião sobre usar imunoestimulantes, como a própolis, nas doenças autoimunes ativas? Essa é uma pergunta interessante. Embora a própolis seja um imunomodulador, ela não promove um superestímulo do sistema imune. Ela faz uma modulação. Então, usar a própolis, como você menciona, de uma forma pontual, pela manhã, à noite, 20, 30 gotas, 5, 10 gotas,
Uma dose padrão vai de 5 até 40 gotas ao dia. Isso não tem problema algum. Você não vai promover um superestímulo do seu sistema imunológico. Pelo contrário, você vai contribuir para a modulação do processo inflamatório, de genes como o PPR-gama, do gene CLOCK, auxilia no sono, na modulação do cortisol e modula o seu sistema imunológico e controla o processo inflamatório. Então você pode e deve utilizar a própolis nas doenças autoimunes. E essas foram as 5 perguntas lá do meu Instagram. Então, se você quiser ter a sua dúvida respondida aqui em vídeo, deixa a sua dúvida lá na caixinha do Instagram, Ramone Cotari, que eu vou responder você no próximo vídeo. E você, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e até a próxima.